Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quinta-feira já estamos aqui trazendo todas as notícias e informações e a repercussão do Flamengo, a vitória do Mengão em cima do Alcas por 4-0, que fez com que o Flamengo se classificasse para as oitavas de final da Libertadores da América. Novamente nós estamos nas oitavas de finais da Libertadores, meus amigos, que vem as oitavas de finais. E um detalhe importante, o Flamengo jogou muito. Bruno Henrique deu um show, mostrou que está voltando e com potencial de alto nível, jogando um futebol de alto nível, surpreendeu a todo mundo, inclusive a imprensa esportiva de todo o Brasil, rasgou elogios ao Flamengo após essa grande vitória e após a classificação para as oitavas de final. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o João Guilherme também falando sobre o Mengão, Bernardo Ramos, tem os comentaristas, os jogadores, né, falando também, tem o Neto também falando sobre a vitória do Mengão, Bruno Henrique dando a sua declaração. Então vamos analisar tudo aqui no nosso canal, mas antes faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. Vai aqui embaixo e deixa o seu like no vídeo. E também, se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, vai aqui rapidinho e se inscreva. Olha só que dado importante. Quase 60% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Meu amigo, você é flamenguista, ó. Você torce aqui pro nosso Mengão de verdade? Torce pro nosso Flamengo? Então vai rapidinho, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todos os vídeos, notícias e informações do Mengão, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal ESPN, canal do João Guilherme, canal do Neto, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Flamengo, hein? Mengão já tá nas oitavas da Libertadores, mas avançou em segundo lugar do seu grupo. Isso é muito legal também. Olha, antes da gente ouvir os jogadores do Flamengo, deixa eu dar uns números aqui que são impressionantes. A gente tem que dar boas notícias quando elas pintam, não é? Flamengo arrecadou 1 bilhão e 177 milhões de reais no ano passado. É o balanço do ano passado. É um recorde brasileiro. E olha só a importância disso. É a 24ª arrecadação do mundo entre clubes. Ele perder, né, para as principais ligas, ele não entra entre os 30 maiores clubes, mas ele está aí, ó, na 24ª colocação do mundo em arrecadação. Isso é muito importante. Pra você ter uma ideia do tamanho que o Flamengo está na parte financeira, comparando com o campeonato espanhol. O Flamengo só perderia em arrecadação para o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. É bom a gente lembrar que a diferença do euro, para a gente dar uma arredondada, é 5-1. Vamos ouvir agora os jogadores do Flamengo. Acho que a gente vem crescendo, né? Nossa equipe, conforme vai fazendo as coisas no treinamento, como eu falei antes do jogo, a gente tinha que criar coragem e fazer também no jogo, né? A gente faz muitas coisas boas no treinamento e às vezes não leva tudo para a hora da partida, e isso é um processo de evolução, processo que vai ganhando confiança e a gente vai fazendo, e quando sai no jogo a gente facilita muito e consegue fazer uma grande partida como foi hoje. Mas a gente tem que pensar daqui para frente, a gente está classificado, eu acho que a gente chega com moral, a gente mostrou hoje que o campeão da Libertadores do ano passado tá vivo, e quem vier pelas oitavas agora a gente tem que enfrentar, independente do primeiro jogo ser aqui ou não, a gente tem que enfrentar com a mesma seriedade e buscar essa classificação. Uma coisa nova para nós, que a gente das vezes anteriores sempre tinha segundo jogo em casa, mas a gente, se quiser ser campeão, vai ter que ganhar de qualquer jeito, dentro ou fora de casa. Assim que bom, preparando, porque vai ser com certeza muito difícil, e o grupo sempre, em momento difícil, respondeu de uma forma muito boa. Bom, o importante é que o Flamengo avançou, primeiro ou segundo, o time está se ajeitando na mão do Sampaoli. Ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. O Sampaoli, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo
com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui, eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de Libertadores. Assim, vamos de Flamengo. Muitas modificações na equipe de São Paulo, algumas surpreendentes, mas o Flamengo passou por cima do Alcas. Direto do Maracanã, chega Pedro Henrique Torre ao Sport Center. Valeu, pessoal. Uma grande atuação do Flamengo na noite desta quarta-feira aqui no Maracanã. Goleada de 4-0 sobre o Alcas, mas nem assim foi suficiente para garantir a liderança do Grupo A da Libertadores. O Flamengo se classificou em segundo com 11 pontos, atrás do Racing, que já tinha a liderança da chave no início da rodada e venceu a Nublense dentro de casa na Argentina. O Flamengo, então, vai para as oitavas de final no pote 2, vai ter o sorteio, mas já sabe que não decide em casa a fase no mata-mata, a vaga para as quartas de final da competição. Mais de 62 mil pessoas aqui no Maracanã, Maracanã abarrotado, e Bruno Henrique, titular, depois de mais de um ano, a grave lesão que ele passou, em um estado de graça, comandou essa goleada do Flamengo. O Flamengo fez 1-0 com Pedro, depois com o Léo Pereira ampliou para 2-0. O próprio Bruno Henrique fez 3-0, fechou ali esse primeiro tempo exuberante do Flamengo. Na segunda etapa, aí sim, o Flamengo ampliou com o Vitor Hugo. Foram várias mudanças no time titular do técnico Sampaoli. Por exemplo, o próprio Gabigol ficou no banco de reservas. Houve várias mudanças. Felipe Luiz iniciou, Ayrton Lucas no banco. Então modificou bastante o time, que funcionou, mas agora vai pensar no Campeonato Brasileiro. Depois, aqui da classificação do Flamengo, falamos com os personagens dessa vitória no Maracanã. Eu suportei várias coisas durante essa recuperação e desde lá do Santos, né, quando eu machuquei o olho, muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais e novamente uma lesão séria. E falaram que o Bruno Henrique não ia voltar a jogar em alto nível, ter a velocidade que eu tive antes. No jogo passado eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38, então só agradecer a oportunidade de estar voltando novamente a jogar y ayuda a equipe. Bueno, con respecto a la clasificación do time en el segundo lugar, a gente marca también de que el proceso navegó en la Copa Libertadores con cierta irregularidad. El time perdió puntos que no debería, entonces ahora hay que esperar el sorteo y ver qué toca y seguir creciendo para tener posibilidad de seguir en este torneo tan importante para o clube. Pouco antes da partida, o Flamengo anunciou a contratação do jogador Luiz Araújo, atacante que estava no Atlanta United, esteve até aqui no Maracanã para assistir à partida. O Flamengo tem um contrato agora assinado com o jogador, vale a partir de julho, então o Flamengo já tem como apresentar esse atleta, vai ser feito na próxima semana. No sábado, aqui mesmo no Maracanã, o time volta a campo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo agora oficialmente, então, do Flamengo. Rossi também está chegando, né? Goleiro que era do Boca Juniors. Elton, uma vitória com peças importantíssimas de fora, né? Então, vamos falar do Gerson, do Ayrton Lucas, o Gabigol só entrou durante o jogo. Quer dizer, o São Paulo mexendo ali no elenco e conseguindo uma boa vitória no Maracanã. Parece que ampliou o leque de opções. Um jogo como esse amplia o leque de opções para o São Paulo. Você gostou da vitória do Flamengo? Até que ponto? Eu achei, Edu, que foi um bom desempenho que o Flamengo colocou no Maracanã diante de um adversário frágil. Isso é fato. Talvez pouco importe, por mais que no futebol seja importante, mas para esse jogo específico pouco importe a formação que o Sampaoli colocou em campo. Ele já jogou com 3 zagueiros, ele já jogou com um atacante como ala, né, como Everton, Cebolinha. Eu acho que o mais importante é a postura do time, independentemente da formação. É uma equipe com um pouco mais de intensidade, com essa transição rápida, principalmente no primeiro tempo, funcionando muito bem. E acho que tem muito a ver com o que ele colocou à disposição para esse tipo de jogo. A gente já percebe o Wesley
titular desse time, né? Se ele não saiu depois daqueles 4-0 contra o Bragantino, mantém a confiança do Jorge Sampaoli alta e permanece na equipe indo muito bem, dando essa válvula de escape pelo lado direito, porque o Everton Ribeiro não é um ponta, né, um meia construtor pelo lado do campo, então ele vem se associar um pouco mais com a Arrascaeta por dentro, consegue aí dar esse corredor para o Wesley. Do outro lado, o Felipe Luiz, né, faz o papel inverso, é o lateral que constrói, e aí o Bruno Henrique ataca essa profundidade. Então essa variação foi interessante para um Flamengo que construiu naturalmente um resultado no primeiro tempo, e depois começou a rodar um pouco mais o elenco. E como você falou, né, Edu? Essa profundidade de elenco faz muita diferença quando entra o Gabigol, que dá também uma dinâmica diferente em relação ao Pedro. Tem o Pulgar, que é um jogador que também faz essa transição com muita velocidade. Ele, nessa formação, né, que foi uma espécie de 4-1-4-1, porque o Thiago Maia ficou entre linhas ali, entre a linha de defesa e a linha do meio campo, e o Vitor Hugo, né, teve ali um pouco mais de liberdade, tanto que o Vitor Hugo chegou na área para finalizar e fazer gol, né? Então foi um time com um dinamismo bem interessante que, quando a gente replica para uma equipe com mais titulares, digamos assim, o Gerson fazendo a função do Vitor Hugo, ou o próprio Vitor Hugo jogando um pouco mais atrás no lugar do Thiago Maia, ou o Pulgar fazendo essa função, saindo o Bruno Henrique, entrando o Everton, ou porventura ele tirando o Felipe Luiz, colocando um zagueiro, né, fazendo um 3-5-2, a gente percebe, independentemente da formação, que é um Flamengo que precisa ter essa intensidade que teve contra o Alcas. Acabou sendo um resultado que praticamente todos esperavam, talvez o resultado final não, né? A classificação em segundo lugar, o Flamengo contra esse mesmo Alcas, né, não conseguiu vencer o primeiro jogo e talvez tenha sido diferencial para que o Flamengo terminasse em segundo lugar no grupo. Em que pese a fragilidade do Alcas, o Flamengo teve grandes momentos, né? Momentos interessantes, bonitos, gols, né? Mas o destaque realmente fica para o Bruno Henrique. Põe na tela para a gente falar do BH, que saiu jogando, né? Depois de tanto tempo sem sair como titular, foi até emocionante a entrevista dele no pós-jogo. Então, temos aí, né? Diversas páginas de Instagram de olho. Bruno Henrique na partida contra o Alcas, jogou 75 minutos, marcou um gol, 6 chutes, 3 certos, 4 dribles certos, 13 ações na área rival e 237 metros avançados com a bola. É o primeiro em todos esses quesitos no ranking do Flamengo. É bom ver o Bruno Henrique voltar com essa velocidade, com essa alegria. O Maracanã festejou a volta do Bruno Henrique como titular, né? É a primeira depois da lesão, que foi muito séria no joelho, né, Elton? E ele desabafou, né? Falou das dúvidas que pairavam sobre a sua continuidade já desde o Santos, né? O problema que ele teve no olho. Ele foi para o Flamengo e conseguiu ser a melhor versão do Bruno Henrique, né? Aquela versão de 2019. É um jogador que, claro, ainda carece de ritmo de jogo, mas a questão, o refinamento técnico, né? Que não se perde, ele fica muito evidente. Muito confortável na posição que atuou, jogando ali como ponta pelo lado esquerdo, muitas vezes fazendo essa diagonal, entrando na área como um atacante. O Pedro também permite essa movimentação. Acabou sendo, sim, um jogo bem interessante, porque o Flamengo, como atacou muita profundidade, né, o Alcas ofereceu certo espaço pelos lados do campo, porque tentou fechar o meio, onde jogava o Arrascaeta, onde jogava o Everton Ribeiro, e muitas vezes o Vitor Hugo infiltrando, e o próprio Pedro, ele aproveitou muito bem esse jogo lateral e conseguiu fazer uma grande partida. Ganha muito o Flamengo, né, com o Bruno Henrique nessa volta, e ele tendo mais ritmo de jogo, né, a questão física melhorando ainda mais, Edu. Vai ser mais uma peça de um elenco que já era muito forte, né, mesmo com a lesão do Bruno Henrique. Quase o quarteto formado desde o começo, né? A mudança ali, o quarteto famoso ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Sampaoli optou pelo Pedro no lugar do Gabigol, mas aí o Gabigol acabou entrando também. E aí saíram jogadas que lembraram 2019. E a gente viu na nossa tela a renovação de contrato, é um tema do Bruno Henrique, porque já agora em julho ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Mas a diretoria do Flamengo acho que não vai dar esse mole, até por atuações como essa. Marcou gol contra o Grêmio também. Como ele está evoluindo, tá na cara que devem chegar a um acordo para renovar esse contrato, né, Elton?
E o São Paulo colocou ele como titular, é um jogador de confiança do São Paulo, já admirava ele, né, muito, o técnico do Flamengo. Então, um jogador que também traz essa, digamos, é um jogador versátil, né, que consegue funcionar ali como meia por dentro, jogando como ponta também como referência. Muito difícil, né, a gente ver o Bruno Henrique com outra camisa, o Flamengo permitindo que ele assine contrato com outro clube. E não é interesse dele também, né? Já deixou muito claro que a permanência no Flamengo é a sua principal opção. E eu acho que a tendência é que ele permaneça por mais tempo. Já se tornou, né, um dos grandes da história do clube, principalmente pelo que fez em 2019. E tem tudo, né, para fazer também uma temporada bem interessante, como eu disse, né, se recuperando fisicamente e ficando à disposição por mais jogos, né, e por mais minutos. Hoje foi um exemplo disso. Flamengo 4, Alcas 0. Vamos ver e ouvir o que disseram os jogadores depois da partida no Maracanã. Acho que a gente está procurando o nosso melhor, né? Eu acredito que contra o Santos a gente já fez um bom primeiro tempo. Depois a gente acabou errando em alguns momentos e demos vida para o Santos novamente. Mas é uma evolução. Hoje conseguimos fazer muito do que a gente vem treinando. Isso vai facilitando, né? Quando faz os gols, quando a gente está bem posicionado. E isso nos ajuda muito. Então é um processo que a gente vem evoluindo. Espero que a gente possa, o nosso desejo é poder manter uma constância grande. Sim, a gente fez uma mini pré-temporada nesses dias, a gente treinou muito forte, muito bem. E hoje acho que a gente fez um jogo muito intenso, em grande volume, criando muitas situações, fruto do trabalho que a gente fez esses dias atrás. E assim ele vai decidir sempre quem vai começar jogando ou não. Cabe a mim estar 100% fisicamente, como falei, se eu estou 100% tenho muitas mais possibilidades de ajudar o time. Fico feliz que hoje voltei a jogar e ajudar a equipe a ganhar. O começo do ano foi realmente complicado, a lesão, mas consegui ali recuperar bem, recuperar rápido e feliz por esse momento, por estar voltando bem. O nosso time é um time que tem bastante jogadores, é uma honra para a gente, os mais jovens, estar subindo num elenco tão bom como esse, tendo a oportunidade de pegar um pouquinho de experiência a cada dia e eu tenho certeza que quem jogar vai dar o seu melhor e vai ajudar a equipe da melhor maneira. E uma noite de 4-0 pro Flamengo no Alcas. Aí vocês vão dizer, mas é o Alcas. Ninguém conhecia o Alcas. Mas esse jogo serviu para uma coisa. Além da classificação do Flamengo como segundo colocado do grupo, serve para dar um recadinho. O Bruno Henrique é foda. O Bruno Henrique joga muito. O Bruno Henrique, se voltar à sua forma, tá facilmente entre os 3 melhores jogadores do Brasil. O que a gente tá vendo da volta de um Bruno Henrique, que ficou 1 ano sem jogar por causa de uma lesão no joelho, um jogador que sempre precisou do físico, claro, tinha aquela expectativa, aquela tensão, será que o Bruno Henrique vai voltar em alto nível? E a resposta está sendo dada. Já não é de hoje, o Bruno Henrique vem entrando bem, ele junto com o Vitor Hugo, mas ele é o principal. Como o Bruno Henrique dá arrancada, como o Arrascaeta cresce com o Bruno Henrique. É bom deixar isso claro, porque o Arrascaeta encontra o Bruno Henrique facilmente com as arrancadas do Bruno Henrique, abrindo espaço. É sim uma euforia, mas é bom demais ver Bruno Henrique de volta. Acho contagiante, acho emocionante. A gente já se emocionou com o primeiro gol dele nesse retorno e hoje jogou pra caramba. Provou, o Flamengo com ele é outro e deu lição para os jogadores acomodados do Flamengo de que ele ganhou tudo, foi o rei da América em 2019 e quando voltou dando sangue, correndo, dando arrancada. Esse é o Flamengo do Bruno Henrique, esse é o Flamengo que empolga mais de 60 mil pessoas no Maracanã, pro desespero do Piperno, pro desespero dos antes. Uma atuação até de gala no primeiro tempo, com Bruno Henrique jogando demais. Pela primeira vez ele foi titular desde que voltou da gravíssima lesão no joelho, inclusive marcando o terceiro gol da vitória. Na segunda etapa o Flamengo ainda foi às redes com o Vitor Hugo, sacramentando os 4-0, e aí o técnico Jorge Sampaoli aproveitou para poupar uma série de jogadores. Mas e que banco de reservas, hein? Colocou Fabrício Bruno, Everton Cebolinha, Gabigol, Pulgar.
o jovem Matheus Gonçalves, de 17 anos, que não soube aproveitar muito bem a oportunidade que teve, mas de qualquer maneira deu a lógica. O Flamengo se classificou e a gente sabia que ia se classificar, mas obteve a vaga apenas na segunda colocação, que o coloca diante de um adversário, em tese, mais complicado na segunda fase, na fase de oitavas de final, né? Quando começa de fato o mata-mata da competição. Vejamos se o Flamengo consegue manter essa tendência de bons jogos. Não dá nem para usar o recorte da partida contra o Santos, porque o Flamengo jogou muito mal. Mas fez uma boa partida contra o Alcas, repito por aqui, um adversário muito fraco, e agora tem uma sequência muito dura. Fortaleza, uma das 3 melhores defesas do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e o Palmeiras de São Paulo. Vejamos qual será o Flamengo, se haverá dia sim nos próximos jogos do Flamengo. O Flamengo hoje, pelo menos, fez um jogo dentro daquilo que se esperava, né? Jogou bola, né? Jogou, foi lá, ganhou o jogo, fez seu papel, enfim. A torcida ficou feliz, mas a gente tem que ser crítico, tem que ser mais regular, tem que manter essa pegada. A grande notícia foi o Bruno Henrique, né? A participação muito boa no primeiro tempo, fez o gol. Isso foi muito legal de ver, porque é um jogador que precisa e muito, né? Readquirir confiança para que ele possa ser decisivo, como sempre foi com a camisa rubro-negra. Felipe Luiz conseguiu jogar os 90 minutos, mas assim, a dúvida do Felipe Luiz é jogar 90 minutos numa partida mais difícil, com mais intensidade. Ele é muito inteligente, muito lúcido, né? O Felipe Luiz é um puta jogador. Eu gosto do Felipe Luiz, são as lesões, jogador desgastado e tudo mais, né? Então, hoje, ele conseguiu fazer os 90 minutos, mas o Flamengo precisa equacionar isso. Eu entendo o Varela não jogar nem no jogo como esse, pelo menos no segundo tempo. Até o Fabrício Bruno na lateral. Enfim, mas é isso. Vamos lá. Bruno Henrique. Ele é foda, Vamp. O Bruno Henrique, ele muda o time do Flamengo. Então, o Piperno acabou de falar uma coisa muito positiva. Vai tirar muita gente da zona de conforto ali. Apesar de que o São Paulo, ele não... Ele tem 2 anos e meio, eu acho, que ele não muda, ele não repete o mesmo equipe. Isso eu vi numa coletiva. É um tonto, né? Mas então, você chega lá, a chegada do Bruno Henrique, você fala assim, vai ter 11 fixo? Não vai, ele vai estar girando direto. Hoje foi Bruno Henrique com Pedro, pode ser Bruno Henrique com Gabigol, que sempre foi essa dupla, né? Jogou o Everton Ribeiro com o Arrascaeta, hoje não. Arrascaeta. O Cebolinha, quer dizer, o leque de opções só vai aumentar, mas o Piperno fala assim, vai ter mais opções. Agora dizer assim, que o São Paulo, ele tem 11 fixos, não tem, porque tem 2 anos e meio que ele não repete. Você viu hoje o Fabrício Bruno, que eu sempre falo que tem que ir pra seleção, tudo, só não ficar mexendo muito no short, né? Zagueiro. Ele gira, já jogou o Felipe Luiz, já não jogou o Ayrton Lucas. Ele não repete. Hoje jogou o Léo Pereira e. Então, domingo que o Flamengo joga contra o Fortaleza, né? Eu não sei se é no Maracanã ou sei lá. Vou olhar a tabela aqui. Já não vai ser a mesma equipe. Já não vai ser a mesma equipe. Ele muda sempre. Tem 2 anos e meio que ele não repete o mesmo time. 2 jogos. O Flamengo fez o que tinha que fazer. É que o Flamengo abdicou do jogo no segundo tempo. O Flamengo ficou no vestiário. Porque se o Flamengo volta, gente, do jeito que estava, era 7, 8. Mas o Flamengo ficou no vestiário. O Flamengo abdicou do jogo. O Flamengo não quis jogar o segundo tempo, tirou o pé, ficou tocando a bola de lado, esperando o tempo passar. O torcedor do Flamengo sai feliz, contente, óbvio. A atuação no primeiro tempo foi surreal. O Flamengo no Rio de Janeiro ainda reina absoluto. Um time que tá redondo, hein? É o Flamengo, hein? E que, por sinal, o Flamengo, com a torcida que tem, 62 mil pessoas, quase todos os jogos. O Jorge Sampaoli entendeu que não pode fazer besteira. De Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. É um outro Flamengo. E o Flamengo é o único time que pode ganhar do Palmeiras. O título brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Só o Flamengo, mais nenhum outro time. Muita expectativa aí pelo Flamengo. Luiz Araújo chegou ontem, declarou amor ao Flamengo, disse que é o maior clube do Brasil, que ele sempre sonhou com isso, que ele está emocionado, né? O Flamengo já recebeu também o Agustin Rossi. O Alan está por pequenos detalhes para ser anunciado. O De La Cruz, o River Plate, se classificou para as oitavas de final e ele
não virá nesse momento. O Flamengo já começa a mirar em outras opções e surge aí o nome de Claudinho do Zenit, que eu acho que é um nome extraordinário, hein? Se bobear, é até melhor do que o De La Cruz. Mas, para início de conversa, entram na jogada 12 milhões de euros. O Flamengo vai ter que aumentar isso aí, né? Vai ter que chegar a uns 16 milhões de euros, 17 milhões de euros. O Flamengo está com muito dinheiro e está disposto a trazer o Claudinho, mas também analisa outras possibilidades. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu a partida por 4-0. O Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores e agora, meu amigo, é torcer para o nosso Mengão continuar evoluindo a cada partida, continuando vencendo as partidas. E o Bruno Henrique, hein? Que jogaço do Bruno Henrique. E agora o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Logo em seguida enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e logo em seguida o Palmeiras. São 3 partidas difíceis que o Flamengo vai enfrentar. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço, muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.